Bom dia, paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Lucas, capítulo 1 e o versículo 13 até onde Deus permitir, amém? Lucas, capítulo 1, o versículo 13 até onde Deus permitir, amém? Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, ao qual porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa manhã, meus irmãos. Que Ele ouviu a minha oração, meus irmãos. E que Ele vai responder, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Eu não sei o que foi que você pediu para Deus, meus irmãos. Se foi uma cura, se foi um filho, se foi uma restauração, se foi uma bênção financeira, se foi na área sentimental. Eu não sei o que foi que você pediu para Deus, meus irmãos. Mas nessa manhã Ele me trouxe aqui para dizer, meus irmãos, que Ele ouviu a minha oração, meus irmãos. E que Ele vai responder, meus irmãos. Porque chegou o tempo, meus irmãos, de resposta de Deus para mim, para a tua vida. Porque para tudo há um tempo determinado, meus irmãos. Tem um tempo que você vai pedir, que você vai buscar, que você vai clamar. Mas tem um tempo que Deus vai responder a minha oração, meus irmãos. E Ele me trouxe aqui nessa manhã para dizer que a minha oração, meus irmãos, Ele ouviu, meus irmãos. E hoje Ele está respondendo a minha oração, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E tudo era no tempo dEle, meus irmãos. E hoje chegou o tempo de resposta de Deus para mim, para a tua vida, meus irmãos. A irmã Tatiana não sabe o que foi que você pediu para Deus, mas Deus sabe, meus irmãos. E Deus hoje está trazendo resposta das minhas e das tuas orações, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E chegou o tempo, meus irmãos, da minha e da tua oração ser ouvida, meus irmãos. Porque Deus hoje, meus irmãos, está trazendo resposta para mim e para você. Da minha e da tua oração, meus irmãos. O que você pediu para Deus, meus irmãos. Tome posse hoje, meus irmãos. Do que você pediu a Deus, porque Ele está trazendo resposta para mim e para você, meus irmãos. Porque chegou o tempo, meus irmãos, da minha e da tua oração ser ouvida, meus irmãos. Porque Deus hoje ouviu a minha oração, meus irmãos. Não só ouviu, como está respondendo, meus irmãos. Porque chegou o tempo, meus irmãos, de mim você viver, meus irmãos, o que a gente pediu para Deus. Chegou o tempo, meus irmãos, de resposta de Deus para a tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E tome posse, meus irmãos, do que você pediu a Deus hoje. Porque Deus hoje está respondendo a minha e tua oração, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E tome posse, meus irmãos, do que você pediu para Deus hoje. Tome posse, meus irmãos. Porque Deus hoje está respondendo, meus irmãos, a minha e tua oração. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia e um ótimo sábado para todos.